E aí a gente já começa a falar sobre o Evangelho de Mateus, tá? Quem tem dúvidas sobre a Bíblia, tá? Hoje a gente vai começar com o Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho da Bíblia, tá? E hoje vai ser mais uma introdução. Eu vou trazer uma introdução de quem era Mateus, a Bíblia que eu utilizo para ler, tá bom? Amém. Então, como eu falei com vocês, hoje a gente vai estar falando do Evangelho de Mateus, tá? E hoje eu vou estar trazendo mais uma pequena introdução para vocês. E na quinta-feira a gente vai começar com o capítulo 1, tá bom? Vamos fazer uma oração. Quem tá aí comigo pode fechar seus olhos pra gente orar. O Espírito Santo já tá aqui, em nome de Jesus. A gente tá um pouquinho distante, mas o Espírito Santo tá o tempo todo. E em nome de Jesus ele vai trazer entendimento pra gente, tá bom? Amém? Vamos orar. Paizinho amado, Pai querido, entrego todas essas pessoas, Senhor, em suas mãos. Eu creio que em nome de Jesus o Senhor está hoje presente e todos os dias da nossa vida para trazer entendimento da sua palavra. Já te agradecemos por tudo que o Senhor tem para falar hoje nessa live, meu Pai, e em todos os dias. Abençoa cada pessoa, cada ministério, cada propósito, Senhor, porque o Senhor tem um propósito em cada vida que aqui está hoje e até de quem não está, meu Pai. Abençoe as famílias, os filhos, as mães, os pais, que enquanto eles estão aqui, esteja guardando todos, em nome de Jesus. Amém. Mateus é um dos 4 evangelhos sendo escrito no grego koiné, que é a língua mais falada no mundo em sua época. Gente, isso é muito lindo, porque Roma, ela dominava pela força, né? Porém, os gregos dominavam pela cultura deles, tá? Vamos lá. Ele era chamado também de Levi e ele era um publicano, ou seja, cobrador de impostos a serviço do Império de Roma, até que recebeu o convite de Jesus e se tornou um dos seus 12 discípulos, sendo assim testemunha ocular. Então ele era um dos mais odiados entre o povo judeu, porque ele trabalhava para Roma. E muitos cobradores de impostos, né, naquela época, o que eles faziam? Eles cobravam a parte de Roma, mas também pegavam uma parte para eles. Igual, infelizmente, muitas pessoas, né, hoje que estão no poder fazem, infelizmente. Mateus 9:9. Se vocês quiserem ir anotando, tá? Para terem a referência, a gente tá falando um pouquinho sobre Mateus. Por quê? Porque a gente precisa conhecer sobre quem a gente tá lendo. Quem foi o escritor? Mateus. Quem escreveu o evangelho? Mateus. Então a gente precisa conhecer Mateus, tá bom? Vamos lá. Mateus 9:9. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Gente, isso é muito lindo. E eu falo com as pessoas, né, que eu falo com as pessoas que eu ensino. Ele fez a mesma coisa com Pedro, ele fez a mesma coisa com Tiago, com João. Simplesmente falou: segue-me. E eles largaram tudo e seguiram a Cristo. Quantas pessoas, né? Se Jesus virasse hoje e perguntasse, ou chamasse elas, virasse para elas e falasse assim: olha só, me segue. Quantas pessoas teriam coragem, como Mateus, como Pedro, como Tiago, como João, de simplesmente largar tudo, largar o trabalho ou largar a família e seguir a Cristo? Então o evangelho, ele é tão lindo, né, que o evangelho nos chama a renúncia. A gente precisa renunciar. Renunciar o quê? O nosso querer, a nossa vontade e fazer o que Jesus quer, porque ele sabe o que é melhor pra gente, né? Isso é muito lindo. Esse evangelho específico foi escrito aproximadamente 60 depois de Cristo, destinado aos judeus e não sendo o primeiro evangelho a ser escrito.
Mateus, ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito, gente, foi Marcos, né? E esse livro é muito importante que a gente tenha essa informação, que ele foi destinado aos judeus. Então a gente precisa saber que Mateus, ele foi destinado ao povo judeu, tá bom? Os evangelhos foram escritos durante o primeiro século da era cristã, entre 50 e 96 depois de Cristo, e tem como função narrar a vida, a obra, a morte e ressurreição de Jesus, tendo cada um suas especificidades. Palavra bonita, né? Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos. Esses 3 evangelhos são chamados assim, pois vêm sob a mesma ótica. Ou seja, apresentam a vida de Jesus sob o mesmo ponto de vista, tá bom? O que significa sinótico? Vamos entender o que significa sinótico? Sinótico é um adjetivo e substantivo masculino, sendo uma variação de sinóptico. Sua etimologia vem do grego sinopsis, de sim, que significa junto, mais orran, que significa vista. Logo, concluímos que sinótico representa algo de uma ótica aproximada, de uma ótica semelhante. Então vocês já sabem que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, tá bom? Não significa que os evangelhos sinóticos se contrapõem ao evangelho de João. Na verdade, eles se complementam. E uma questão muito importante é que, apesar de serem sinóticos, esses evangelhos não são idênticos, apresentando semelhanças e diferenças impressionantes. Todos foram discípulos, né? Mas também sou muito apaixonada por João. A forma que ele traz o evangelho dele, né? Quando ele fala, né? O filho amado, ele sabia quem ele era em Cristo. E é isso que a gente tem que saber hoje, né? Quem a gente é em Cristo. Amém? Os 4 evangelhos são a parte mais importante da Bíblia, visto que poderíamos passar sem o conhecimento dos fatos anteriores a Jesus, mas não poderíamos passar sem o conhecimento do próprio Jesus, descrito nos evangelhos. Em certa época, havia mais evangelhos do que os 4 que temos hoje, e Deus certamente participou da preparação e da conservação destes que contém tudo o que o Senhor queria que soubéssemos. Certa vez afirmaram o seguinte, né? Jade, mas existe tanta coisa na espiritualidade, tanta coisa que não está na Bíblia. Só que a pessoa achou que fosse discordar. Porém, eu concordei, realmente. Existem muitas coisas, muitos fatos que não estão na Bíblia. Porém, se essa é a nossa Bíblia hoje, se é o que chegou em nossas mãos, se é ela que o Espírito Santo traz tanta revelação por meio da sua palavra, né? É porque é dessa forma que Deus quis que chegasse pra gente. É dessa forma que ele quis se revelar. Porque nem tudo o homem tem que saber. Só cabe a Deus ser onipresente, onipotente e onisciente, não ao homem. E o homem tem que se contentar com isso. Se contentar com o quê? Com a dependência. Eu sou dependente de Deus. Por isso eu acredito e creio no que Ele vai fazer na minha vida, né? Deus é o nosso GPS. Os demais escritos que existiram sobre Jesus foram destruídos até o 3º século da nossa era, devido às grandes perseguições ao cristianismo, e os livros que sobreviveram sob o cuidado e conservação de Deus compõem o Novo Testamento. É muito triste, né, gente? Toda a destruição, né, que houve com toda a história, né? Mas infelizmente o que chegou em nossas mãos é o suficiente para o Espírito Santo nos revelar, né? É claro que os evangelhos são destinados hoje a toda a humanidade, mas foram originalmente escritos para um público bem específico. No caso de Mateus,
foi escrito para os judeus da igreja de Jerusalém. Guardem isso. Mateus, ele foi escrito para os judeus da igreja de Jerusalém, da qual outras igrejas obtiveram cópias, e ele finaliza o seu livro com a ressurreição do Senhor. Cada evangelista escreveu refletindo em seus escritos sua própria personalidade, escrevendo todos sobre a mesma personalidade. Qual personalidade? Jesus, como ele viveu e o que ele disse. Cada um, no entanto, transmitiu essa história sob o prisma que considerava mais interessante e mais importante. O que acontece? Às vezes a gente lê um fato que está em Mateus, outro em Marcos, o mesmo fato, mas com outro ponto de vista. Eu posso estar, vamos supor, com Daniel eu estou aqui junto com Daniel e acontece algo. Eu não vou ter o mesmo ponto de vista que ele. Às vezes, algum ponto, algo que aconteceu é mais importante para mim e menos para ele. Então, quando eu for escrever e passar esse fato, eu vou destacar algo que foi mais importante para mim e ele vai destacar o que foi mais importante para ele. E é isso que é o evangelho, e é isso que os discípulos fizeram. Mateus escreveu o que ele precisava passar para os judeus. Marcos escreveu para um povo específico, Lucas para outro povo específico e João para outro povo específico. Então cada um escreveu com um intuito diferente. Então a gente precisa ler e entender a Bíblia da forma que ela está escrita e não acrescentar nela o que a gente quer que ela fale, né? Como Mateus escreveu para os crentes de origem judaica, ele apresentou Jesus, o Messias, rei, que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Então, qual que foi o intuito? Qual que foi o intuito do livro de Mateus? Apresentar Jesus como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Esse era o intuito. Foi para isso que ele escreveu. Olha só, Jesus veio. Ele é descendente de Davi. Ele é rei. E ele cumpriu tudo que os profetas falaram. Isso que Mateus queria trazer, amém? Olha só, Deus o influenciou a dar para a humanidade uma visão documental de Jesus que revelasse a totalidade da verdade presente nele. É interessante sabermos que o número 4 representa o número da terra e da raça humana, o mesmo número de evangelhos. A palavra no livro de Mateus é cumprimento e nos indica que as profecias messiânicas foram cumpridas em Jesus. Olha que lindo! As profecias messiânicas, tudo que os profetas no Antigo Testamento vinham falando, todas as profecias se cumpriram quando Cristo veio à Terra. Isso é muito lindo, gente. Mateus precisava ser posicionado como o primeiro livro da Bíblia. Ele não foi o primeiro livro a ser escrito, mas ele precisava ser posicionado como o primeiro livro da Bíblia, fora da ordem cronológica, pois estabelece uma ligação entre o Evangelho e as Escrituras do Antigo Testamento. Agora vocês conseguem entender porque ele veio, né? Ele é o primeiro dos Evangelhos. Amém? Mas Jade, como que você afirma, né, que o Evangelho de Mateus ele foi escrito, que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus? Gente, toda a nossa fonte, né, tudo que a gente afirma tem que estar baseado na palavra. Então agora a gente vai ver evidências acerca da destinação do livro para os judeus. Amém? A gente vai ver quais são as evidências, e essas evidências têm que estar baseadas na palavra de Deus. E é muito importante, antes da gente começar a fazer essa leitura de Mateus, entender quem foi Mateus, para quem ele escreveu, por que ele escreveu, porque se torna mais fácil a nossa leitura. Primeiro ponto, tá? Quem quiser anotar, pode anotar, fica à vontade. Quando Mateus mostra a genealogia de Cristo, ele inclui Jesus na história judaica, o que apresenta grande significado e valor profético. Então Mateus ele começa mostrando a genealogia de Cristo.
Era como se ele estivesse falando, o mestre da palavra, né? Professora da palavra de Deus. Mas não por capacidade minha não, tá, gente? É por disponibilidade, porque Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele escolhe os disponíveis. Aquele que ele vira e fala assim, vem e me segue. Vai e segue ele. É esses que ele capacita. Não é por capacidade. Eu sou a improvável de Deus. Mas eu tô aqui por tudo que ele tem feito na minha vida e pelo tanto que ele tem me capacitado. Advogada do Senhor. Isso aí. Amém. Embaixadora de Cristo na terra, né? Representante do Senhor. Isso que ele quer. Que a gente represente. Por mais que a gente não seja perfeito, mas estejamos caminhando para o alvo, né? Nós somos embaixadores de Cristo. O que apresenta? Mateus, ele estava falando para os judeus o seguinte, olha só, Jesus, a genealogia de Jesus é de Davi. Ele é descendente de Davi. Ele veio de Davi. Vocês não estavam esperando um filho de Davi? Jesus, ele cumpre isso. Ele é filho de Davi. Vamos para o ponto 2. Nesse livro encontramos a presença de vários termos em aramaico. Vocês precisam saber que a Bíblia, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, né? Foi em 2 tipos de grego. Foi o grego koiné e o grego mais difícil, que foi Lucas que escreveu, tá? Mais pra frente eu trago esse nomezinho, ou depois eu coloco aqui pra vocês. E ele traz esses termos em aramaico, né? Que os judeus, eles falavam muito bem. Mateus não explica a cultura judaica. Quando a gente vê os outros evangelhos explicando a cultura judaica, Mateus, ele não explica, como é explicado nos demais evangelhos. Como também não tem grandes referências a lugares. Não precisa, né? Isso porque não era necessário explicar o que já era comum aos judeus. É como se eu morasse no Rio, né? Vamos falar do Pão de Açúcar. Tipo, mas você sabe que eu moro no Rio, eu não preciso falar onde que é o Pão de Açúcar, porque eu conheço, eu sei. Então, era isso, ele não trazia referência de lugares, porque os judeus, eles já sabiam. Então, ele era bem específico nisso. Ponto 4. Aqui encontramos várias menções de Jesus como sendo a raiz de Davi. Tá em Mateus 1. Gente, eu não vou ler, senão vai ficar muito longo, mas se vocês quiserem anotar, tá? Para depois vocês darem uma olhada, né? Em nome de Jesus. Mateus 1 e Mateus 12, 23. Ponto 5. A gente está nas evidências, né? Acerca da destinação do livro para os judeus. Encontramos várias menções de Jesus como o Cristo. O Cristo, palavra grega para Messias. Tá onde, Jade? Mateus 23, 10, Mateus 16, 16, Mateus 11, 2. Ponto 6. O tema central deste livro é mostrar Jesus como rei dos judeus. Isso é muito lindo, gente, porque os judeus, eles estavam esperando alguém que viesse como Moisés. Ai, vem cá, tirar vocês daqui, libertar vocês dessa escravidão. Agora vocês vão reinar sobre todo esse povo. Mas não. Jesus, ele veio para transformar não o nosso corpo, não agora, né? Na ressurreição, amém, mas não agora. Ele veio para transformar o nosso espírito. Porque por meio dessa transformação, quando o nosso espírito ele é recriado, né? A nossa alma, ela está sendo cheia de Cristo, está sendo alimentada pelo Espírito Santo todos os dias, e o nosso corpo transparece essa transformação do Espírito, né? Nosso olhar é alegre, nossa face é alegre, a gente é alegre, porque a gente tem um Senhor acima das circunstâncias. Pode tudo acontecer, né? Pode tudo acabar, mas o amor que Deus tem por nós nunca acaba. Amém? Então anota aí onde que traz referência a Jesus como rei dos judeus. Mateus 2, 2, Mateus 27, 37. Sétimo, o propósito e conteúdo desse livro é provar que Jesus é o cumprimento exato de cada uma das profecias do Antigo Testamento. Amém?
8. Os outros evangelhos mostram quando e como Jesus veio. Já Mateus mostra Jesus como rei e leão, que é o símbolo da dinastia davídico e abraâmico, tá? Vamos lá, anota aí onde a gente acha isso. 2 Samuel 7, de 8 a 16. Eu não vou ler, senão vai ficar muito grande essa live, gente. Gênesis 12, de 1 a 3, tá bom? Já encerramos em todos esses tópicos, né? Em todas essas referências, mostra e prova pra gente que esse livro ele foi destinado ao povo judeu, tá? Vamos saber agora o que é supratemporalidade da palavra. Vamos lá? O que é isso? A palavra de Deus é sempre atual. Ela é viva e eficaz e se aplica a todas as gerações, em todos os tempos. Isso é muito lindo, gente. A gente pode ler essa palavra daqui 1000 anos ou 1000 anos atrás. Ela se aplica a todas as gerações, em todos os tempos. Isso é maravilhoso, né? Mas não podemos nos esquecer que foi escrita em um contexto inicial. E precisamos estudar esse pano de fundo. Eu preciso estudar o quê? Eu preciso entender como era a cultura judaica. Eu preciso entender como era a cultura romana, como era a cultura grega. Por que Paulo escreveu as cartas daquela forma? A gente precisa entender. Porque senão, se a gente lê hoje com a nossa cabeça, a gente não vai entender nada. Amém? Para que a nossa compreensão e interpretação sejam adequadas e fiéis à inspiração divina. Então, muitas vezes a gente lê, por exemplo, as cartas de Paulo, confunde muito, né? Muitas vezes a gente quer ler as cartas de Paulo com a nossa mentalidade de hoje. Poxa vida, por que ele está falando isso? Por que a mulher tem que fazer isso? Por que tem que ser dessa forma? Só que a gente não entende que naquela época existia uma cultura, existia prostitutas sacerdotais, né? Então, por conta disso, tinha que usar véu, porque elas eram carecas. Então, são vários fatores. Quando a gente entende, a gente fala, isso é pra mim, isso não é pra mim. Por quê? A Bíblia, ela traz 2 pontos, temporal e atemporal, né? Tem coisas que é pra gente, a gente consegue entender, mas tem coisas que é para aquele tempo específico, era para algo específico. O que Paulo ele traz, às vezes, nas suas cartas, né? Que as mulheres não poderiam falar, porque naquela época estava havendo uma rebelião, né? Uma revolução. E são vários outros fatores que eu não vou trazer aqui para vocês agora, mas tudo é questão de história, é questão da gente ter um conhecimento e estudar um pouquinho. Plenitude dos tempos. Isso daqui é muito lindo. A plenitude dos tempos. A gente também precisa entender a plenitude dos tempos, tá? Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Tá em Gálatas 4:4 que eu acabei de falar, gente. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, o que é a plenitude dos tempos? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Então vamos lá. Toda a escritura do Novo Testamento se deu na plenitude, ou seja, em um momento da história onde o mundo era influenciado principalmente por 3 povos: romanos, gregos e judeus. Então a plenitude dos tempos é exatamente isso. O mundo ele era influenciado por 3 povos: romanos, gregos e judeus. Amém? Vamos lá. Jesus nasceu na ocasião perfeita, plenitude dos tempos, para que o evangelho fosse divulgado e pregado com mais facilidade e mais rapidamente. Apesar de toda a perseguição que os do caminho sofriam. O que é os do caminho, né?
Os do caminho eram os apóstolos, os primeiros discípulos, porque naquela época não existia, gente, crente, evangélico, católico, não existia isso. Eram os do caminho, né? Tanto que Paulo, quando ele perseguia a igreja, ele levava uma carta, né, pelo caminho que ele percorria, para aquela carta dava permissão dele de prender quem era seguidor de Cristo, né? E ele tinha que ter essa autorização para prender. Então, por isso que eles eram chamados os do caminho. Sofriam, que era como os primeiros cristãos eram chamados. Roma havia construído muitas estradas, havia muitos portos, e isso fez com que o evangelho de Jesus crescesse muito rápido, conforme a sua mensagem de reconciliação ia sendo entregue. Isso é muito lindo, né? Às vezes a gente pensa assim, ai, Deus está demorando a fazer alguma coisa, ai, porque isso não está acontecendo, ai, porque eu não vejo. Gente, Deus é perfeito. Deus vai fazer o que ele tem que fazer no tempo dele, e o tempo dele não está atrasado. É o seu, às vezes, que está muito adiantado, mas o tempo dele não está atrasado. Ele é perfeito. Amém? Vamos lá. A versão que eu vou estar lendo com vocês a partir de quinta-feira, porque a partir de quinta-feira a gente vai pegar, exatamente, a gente vai pegar logo no capítulo 1, tá bom? A versão que eu vou estar lendo com vocês é a versão King James atualizada de 400 anos, 1611. Eu vou estar lendo, mas existe muitas outras versões, tá? Existem outras traduções também. Existem traduções mais fáceis, NVI, NVT, são mais fáceis. Eu vou estar falando um pouquinho da King James, o porquê que eu vou estar lendo ela, tá bom? E o porquê que eu uso ela. A Bíblia King James atualizada em português é uma rica tradução dos melhores manuscritos nas línguas originais, hebraico, aramaico e grego, conservando o estilo reverente, majestoso e clássico da Bíblia. Essa é a versão em que trago o estudo mais profundo para vocês. Eu vou estar lendo esse estudo do livro de Mateus, tá? Como que vai ser essa leitura? Eu vou lendo capítulo por capítulo e vou explicando para vocês tudo que precisa ser explicado, para que vocês possam entender o evangelho, o que está sendo falado, o que ele quis dizer com o que ele falou, tá bom? Fica muito mais fácil quando a gente entende. Às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não. É muito fácil, muito simples a Bíblia. Amém? Eu tô aqui para ajudar vocês. Vamos lá. Falando da versão King James que eu uso, né? Ela é a única tradução que mantém o estilo do rei James e considerou o texto crítico ao lado dos textos massorréticos, manuscritos com o texto hebraico da Bíblia, e receptos, textos do Novo Testamento em grego, dos grandes códices. O que era códice, gente? É uns nomes difíceis, né? Placa pequena usada pelos romanos para a escrita. Então vamos lá, ó. Massorrético. O que é massorrético? Manuscritos com o texto hebraico da Bíblia. Receptos, textos do Novo Testamento em grego. E códices, placa pequena usada pelos romanos para escrita. E dos rolos do Mar Morto descobertos nas cavernas do Monte Qumran. Acho que é isso, Qumran. Então, gente, ó, a partir de quinta-feira vou trazer para vocês, vou falar um pouquinho como que eu vou estar lendo esses capítulos, tá? Eu vou trazer 3 categorias de comentários nessa leitura de Mateus, desvendando Mateus. Eu vou trazer 3 categorias, tá? Sendo eles, primeira, profecia do Antigo Testamento. Vocês lembram que eu falei com vocês que o intuito do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, é provar para os judeus que Jesus é o cumprimento exato das profecias do Antigo Testamento? Então eu preciso trazer para vocês, bom, ele trouxe essa profecia. Aonde que está essa profecia no Antigo Testamento? Isso vai facilitar muito a vida de vocês, né? Porque eu já vou trazer a referência aonde que está aquela profecia no Antigo Testamento, tá bom? Conhecendo a palavra. Vamos lá, segunda categoria, conhecendo a palavra, né? São alguns dos comentários, né, que eu vou trazer, revelações dadas pelo Espírito Santo, né, aonde eu trago estudo mais detalhado, muito importante para a vida diária de vocês, né?
como blasfêmia do Espírito Santo, como a alma vai estar lá no céu, né? Os mortos podem voltar. Isso tudo eu vou estar falando com vocês na quinta-feira, tá bom? A gente vai lendo devagarzinho para não ficar muito pesado. Cada live eu vou ler um capítulo cada live, tá bom? Porque já é um horário um pouquinho mais avançado. E a terceira categoria é conhecendo a história. Sou apaixonada pela história, não sei vocês, mas eu sou completamente apaixonada, né? E nesse tópico que eu vou trazer, né, eu vou trazer relatos históricos importantes sobre o versículo específico que a gente vai estar lendo, né? E vai agregar muito no estudo de vocês, gente, com o significado de palavras da história do povo judeu. Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver se eu consigo, né? Então, só para finalizar aqui, para fechar um pouquinho, se trata de um estudo bem completo, né? São mais de 90 comentários que eu fiz sobre o livro de Mateus, tá? Realizado com a ajuda de Deus, porque sem a ajuda de Deus a gente não faz nada, né? Para trazer compreensão e entendimento para toda a igreja sobre a palavra do Senhor. E o meu verdadeiro desejo é que essa leitura possa mudar e transformar a vida de vocês. Eu tenho essa Bíblia aqui de estudo, ela é de estudo arqueológico e eu sou completamente apaixonada por ela, gente, ó. Vê se dá pra ver direitinho. Aqui, ó. Ela é muito boa também, super indico. Ela traz várias imagens assim, ó, de estudo arqueológico, tá vendo? Sou muito, 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 muito apaixonada. Essa também é uma boa, tá bom? Tá só Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. Tá refletindo, né? A luz. Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. Ela é maravilhosa, muito boa, super indico essa Bíblia. Ela é muito, muito boa mesmo, gente. Tá? Hoje a gente já falou um pouco sobre Mateus, né? Sobre as provas que o livro foi destinado para o povo judeu, sobre a plenitude dos tempos, a Bíblia que eu vou estar trazendo, a supratemporalidade. Espero que vocês tenham gostado. Em nome de Jesus vai ser bênção. O Espírito Santo vai nos revelar muitas, 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 muitas coisas que a gente precisa saber e ter entendimento da palavra. Amém? Gente, fica com Deus, tá?